Bom dia a todos, mais uma vez aqui presente, né? Satisfação poder estar aqui novamente participando do projeto com o Jamie, toda a equipe também, né? Gente, o tema hoje, né, o assunto que a gente vai falar é de Brasil colônia. Só que, quando a gente coloca isso aí num plano para vocês, a gente vai estar falando de um período que corresponde a aproximadamente 300 anos de história. Então é bastante coisa, são muitas informações, né? Cada uma com a sua representatividade, o seu peso. E reforço aqui, para quem já assistiu aulas anteriormente, eu falo agora, não é necessário estudar tudo da história. Lá, na tua matriz de referência do Enem, tu tem os pontos que vão te direcionar para o assunto em questão. Então, como eu te falei, 300 anos de história seria impossível falar, né, para uma prova do Enem. O que a gente faz, então? A gente passa a selecionar, a gente não, né? O MEC, o INEP, passa a selecionar para ti alguns elementos que são importantes, né, que vão estar num cenário tanto local, de Brasil, como também num cenário internacional, mesmo naquele período, né? Século XV, século XVI e assim por diante. Então vamos lá, vamos começar a observar primeiramente aqui, né? O que ele te dá como objeto de conhecimento, ou seja, aquilo que tu tem que estudar, o assunto, né? Digamos assim. Ele vai tratar da diversidade cultural e 2 pontos, né? Primeiro, a conquista da América, tá? E conflitos entre índios e europeus. Um ponto importante que tem que ser colocado para vocês. A tua matriz, quando ela fala conquista da América, ela não está falando apenas de Brasil, gente. Ela está falando de todo o continente. Só que tu vai ter um padrão de conquista na América do Norte, tu vai ter um padrão de conquista na América Central e tu vai ter um padrão de conquista aqui. O nosso foco é a América do Sul. Estamos falando de Brasil, tá, gente? Então, o que é importante, eu acabei de adiantar para ti, conquista da América e conflitos. Vai ser uma questão natural isso daí. A partir do momento que os portugueses chegarem aqui, a partir do momento que os franceses chegarem aqui, os holandeses, todas aquelas comunidades europeias chegaram aqui, automaticamente vai gerar um conflito. Tudo bem? Aí tem um certo equívoco que alguns alunos acabam cometendo. Quais são os equívocos? Achar que esses conflitos só existiram a partir da chegada do europeu. Não. Antes da chegada dos europeus, já existiam conflitos aqui entre as comunidades indígenas. Um grupo estava querendo dominar uma terra, uma área de caça, uma área de pesca, e isso acabava gerando conflitos. Eram grupos diferentes, cada um com a sua cultura, e isso acabava, acabava gerando um certo conflito. Com a chegada dos europeus, o que vai acontecer? Esse conflito que já existia, ele vai se potencializar, ou seja, ele vai aumentar em função da chegada dos europeus. Ficou claro isso? Espero que sim, espero que tenha ficado entendido, né? Para a gente poder dar sequência a partir dessa parte introdutória. Então vamos lá. Primeiro ponto importante aí é entender, né, os períodos que vão se desenvolver nesse período aí. Os períodos desse período, ó. Os períodos que vão se desenvolver nesse contexto, desculpa. Quando a gente fala de Brasil colônia como um todo, não foi um período apenas. O período colonial, ele comporta muitas atividades, características, contextos, né? Então a gente tem que observar cada um desses contextos com calma. O primeiro desses contextos é o chamado pré-colonial. É um período, né? Tu tem um momento que começa e um momento que termina. O que basicamente ocorreu dentro desse período pré-colonial? Esse período pré-colonial ele vai ter as suas características dentro da economia, dentro da política que vai ser desenvolvida e assim por diante. Olha só, dentro do período pré-colonial, o Brasil, a nossa terra aqui, ela não era vista como prioridade. Nesse momento, Portugal está fazendo várias expedições para o continente africano, para o continente asiático, e aqui o Brasil é uma segunda, uma terceira opção. Agora, por que o Brasil não era uma prioridade nesse momento?
Porque até então não se tinha notícia, por exemplo, de metais preciosos aqui. Sabia que tinha, mas não sabia onde. Né? Vir para cá, para o Brasil, era muito custoso para a coroa portuguesa. Então, nesse primeiro momento, que a gente chama de período pré-colonial, ainda não existe um interesse grande da coroa portuguesa. Existe um interesse pequeno, algo que ela pode potencializar depois. Ok? Outra característica. Quando eles vêm para cá, os portugueses, né, para explorar, eles vão explorar basicamente o pau-brasil e as chamadas drogas do sertão. Aí tu pode perguntar assim, professor, mas isso aí era só passatempo? Não. Se eles estavam investindo na exploração do pau-brasil e da droga do sertão, é porque eram esses produtos que geravam receita para a coroa portuguesa. Por exemplo, o pau-brasil ele servia para tingir tecidos. Tá? Então, se eu venho para cá, exploro o pau-brasil e levo a sua matéria-prima para tingir tecidos, eu estou tendo um lucro. Então, é aí que eu vou investir. Em outras atividades, não é vantagem investir naquele momento, só na exploração do pau-brasil. Tudo bem? Outra situação, as drogas do sertão. Qual era a finalidade? Né? Drogas do sertão são várias coisas, são ervas, são produtos agrícolas em geral que existiam aqui, e assim por diante. E esses produtos, eles não tinham na Europa. Então, o que a coroa portuguesa faz? Ela cria uma logística para explorar esses produtos aqui e vender na Europa. Tudo bem? Essa é a lógica inicial desse período pré-colonial. Só reforçando para ti, ó, de 1500 até 1530. Algumas outras características que eu coloquei aqui, porque são situações que podem vir na tua prova, podem ser cobradas. Como eu te falei, o pau-brasil vai servir para tingir tecidos. A exploração do pau-brasil era uma exploração predatória. O que significa isso, Alacê? Significa que eu não tenho a preocupação de replantar. Eu simplesmente vou explorando e não estou preocupado se vai nascer novamente, se não vai. Eu estou apenas explorando. Por isso, você chama de exploração predatória. Essa última característica aqui, ela tem que ficar também na tua mente, por quê? Porque quando a gente fala das rivalidades estrangeiras, a gente não está falando apenas de uma rivalidade aqui dentro do Brasil. O ponto importante agora é o quê? Portugal tinha uma certa rivalidade com a Espanha. Portugal tinha uma certa rivalidade com a Inglaterra, com a França e assim por diante. Então, um ponto muito importante disso daqui, ó, dessas rivalidades estrangeiras, é que vai fazer mudar do termo pré-colonial para o termo colonial. Um dos principais motivos dessa mudança de mentalidade de pré-colonial para colonial é em função dessas rivalidades estrangeiras. Por quê? Porque no período pré-colonial, Portugal não se preocupava em estabelecer uma política de colonização do Brasil. Tudo bem? Portugal mandava exploradores, Portugal fazia algumas atividades, mas não tinha uma política de colonização efetiva. A partir do momento que França, Holanda, Inglaterra começam a vir para cá, o que Portugal faz? Portugal muda a sua concepção e estabelece um plano de colonização. Esse plano vocês já devem ter escutado falar. A gente vai falar mais aqui na frente um pouquinho. São as chamadas capitanias hereditárias. O ponto, reforço aqui para vocês. Se não fossem essas rivalidades estrangeiras e alguns outros motivos, claro, mas esse daqui é um ponto importante, essas rivalidades estrangeiras de Portugal fez com que a metrópole portuguesa desenvolvesse uma política de colonização. Ela pensasse em ocupar o território brasileiro. Nesse período, existia um termo, vou colocar aqui para vocês como bônus. Existia um termo chamado de utis possidetis. O que significava a ideia do utis possidetis? Seria a posse pelo uso. Eu só sou dono de alguma coisa se eu usar de fato aquele objeto, aquela terra e assim por diante. Quem propagava essa ideia do utis possidetis era a França, que era talvez a principal concorrente de Portugal nesse período. Ou seja, a França olhava para Portugal
Portugal não estava colonizando o Brasil, então a França aproveitou esse período, esse momento, para querer vir para cá e dominar o Brasil. Isso é um ponto importante, como eu falei para vocês. É a partir dessas rivalidades que a gente muda a concepção de pré-colonial para período colonial. Tudo bem? Espero que sim, gente. Vamos lá. Acompanhando, né, com calma aqui para não se perder. Aí chegamos, então, Vou pegar uma água. Travou. Perdão, gente, a garganta deu uma travadinha aqui de leve. Então vamos lá. Saímos do período pré-colonial, fomos para o período colonial. Né? Falamos características aqui. Né? Agora vamos falar dessas outras características de colonialismo. Né? Aí tu vai reparar aí, tu botou ela assim, porque tu botou de 1500, mas não colocou uma data final. Porque assim, quando se fala de colonização, a gente entende que isso foi um processo constante aqui no Brasil. Claro, se a gente falar de períodos é uma coisa, mas se a gente falar da atividade de colonização é um período constante. Tanto que depois, durante a monarquia ou durante a república, outros movimentos de colonização vão ocorrer no Brasil. Assim como com os italianos, com os alemães, japoneses e assim por diante. Então, me referindo ao termo colonial, tudo bem? Eu não vou colocar a data final por uma opção, mas você entende que é a partir de 1530, tudo bem? Entenda que a partir daí a gente tem uma proposta colonial, digamos assim. Então vamos lá. Ocorreram, né, invasões por outras nações europeias. Aí diz assim, mas Portugal não criou uma proposta para evitar essas invasões? Sim, só que o território brasileiro ele é muito grande. O território brasileiro, tanto naquela época como hoje ainda é um território muito grande. Então fica difícil de rastrear, fica difícil de acompanhar se alguma outra nação fosse invadir, tentasse invadir ou coisa do tipo. Tudo bem? Nesse período aconteceu. Quantos grupos ou nações chegaram a invadir? Principalmente a França e a Holanda. Foram as duas que conseguiram invadir o território brasileiro e com certo sucesso. Os ingleses vieram por aqui, irlandeses, vários grupos europeus. Mas os que alcançaram êxito, de fato, foram franceses e holandeses. Os franceses eles desenvolveram até um sistema, né, onde puderam criar um território próprio, que era na região do Rio de Janeiro. Foi chamado de França Antártica. Isso aqui também é importante. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o que foi a França Antártica? Foi o desenvolvimento de um território, de uma política francesa, para tentar também colonizar o território brasileiro. Aí entra o detalhe. Nesse período em que a França vem e consegue se estabelecer aqui no Brasil, o que acontece? Começa a descobrir jazidas de ouro, começa a ter investimentos maiores na economia do açúcar, no Nordeste, e assim por diante. Então, agora, dentro desse período colonial, o que a gente está observando? A gente observa que as matrizes econômicas do Brasil começam a ficar diversificadas. Por exemplo, enquanto no período pré-colonial você tinha basicamente a exploração do pau-brasil e das drogas do sertão, no período colonial você desenvolve uma economia açucareira, todo um complexo açucareiro. Dentro do período colonial vai ter o complexo da mineração, que vai se deslocar do Nordeste para o Sudeste. E ainda assim você mantém as drogas do sertão e o pau-brasil. Então, olha só aí já são 4. O café vai começar a ser desenvolvido, né, a agricultura do café, entre outras. Então, as matrizes econômicas elas vão ser diversificadas a partir de agora. Isso começa a atrair mais interesses para o Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra característica desse período foi o quê? Portugal tinha um contato, um comércio constante com as Índias. Só que a economia daquela região, né, para Portugal, passa a não representar mais tanto. Então, Portugal começa a se desfazer, né? Por quê? Porque o comércio com as Índias começa a entrar em decadência.
Tudo bem? Então, Portugal vai se desfazendo aos poucos desse comércio com as Índias e passa a dar mais atenção para o território brasileiro e as suas características e necessidades. Tudo bem? Isso também é um ponto muito importante. Por quê? Porque Portugal tinha que dividir as atenções com a América e com a Ásia, né? Ficava difícil, porque Portugal ficava bem ao meio desse caminho. Então, fazer essa logística para lados opostos é muito complicado naquela época. Certo? Então, o que Portugal faz? Portugal reconhece a decadência com o comércio das Índias e passa a voltar a sua atenção apenas para a América, no caso aqui, o Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. O que passou a ficar na pauta, né, na ordem do dia, foi a questão dos metais preciosos. Portugal passou a observar que no Brasil existiam jazidas, né, de ouro, diamante, assim por diante, esmeraldas, né? Portugal sabia, só não tinha tido uma expedição de fato suficientemente boa para achar esses metais preciosos, digamos assim. E tem um detalhe muito importante. Nesse mesmo momento aqui, nesse mesmo período, a Espanha ela está conseguindo grandes lucros lá na América Central. A coroa espanhola está conseguindo explorar muitos metais preciosos. Então, isso também gera uma rivalidade entre Portugal e Espanha. Tudo bem? Então, Portugal passa a ficar mais ansiosa, né? Passa a ansiar cada vez mais encontrar essas jazidas. Ok? Então, a partir do momento que você percebe que essas características aqui estão consolidadas, você precisa agora criar uma política para colonizar. Você sabe que o Brasil tem receita, você sabe que o Brasil gera renda. Agora, como que a gente vai fazer essa renda se movimentar? Como que a economia vai entrar no eixo, digamos assim, né? Então, Portugal desenvolve agora, a partir desse momento, uma política de colonização, que a gente já conhece, já ouviu falar várias vezes, que são chamadas de capitanias hereditárias. Isso é um ponto interessante porque, geralmente, os alunos eles pensam que as capitanias hereditárias se tornam efetivamente de um capitão donatário, ou seja, de um responsável, né? Mas não, existia uma temporalidade de uso, como se fosse um contrato, um tempo específico, tá ok? Não era totalmente dado para um capitão donatário. Ele tinha a obrigação de desenvolver aquela capitania e, se não o conseguisse, poderia devolver ou pagar alguma determinada multa. Mas o ponto é, se caso você veja na prova dizendo que as capitanias eram de posse total dos capitães donatários, isso está errado. Tudo bem? Era só por tempo determinado, tinha um tempo específico. Então vamos lá. Eram lotes doados para portugueses, doados por tempo determinado, tudo bem? Doados para portugueses, e esses portugueses aqui, eles tinham que ter certos investimentos. Não era para qualquer português, eu quero uma capitania para desenvolver. Não, tinha que ter um padrão de investimento, certos bens, né, propriedades, dinheiro e assim por diante. Caso ajude vocês podem procurar mais tarde por essa palavra aqui, ó. A doação era uma espécie de doação censitária. O que significa isso? A pessoa vai me avaliar, ou no caso a coroa portuguesa vai me avaliar, saber se eu tenho condições de financiar aquela capitania hereditária. Se eu não puder, se eu não tiver recursos financeiros, eu não tenho como receber essa capitania. Tudo bem? Então, quando a gente fala que uma pessoa é avaliada pelo que ela possui, a gente está falando de algo censitário. Tudo bem? Isso aí para enriquecer o teu vocabulário, que na hora da prova pode te ajudar. A doação era feita a partir de uma carta de doação, tudo bem? Como se fosse um contrato naquela época. A coroa portuguesa estava doando tal capitania para tal capitão donatário, e assim, ele tem essas atribuições, essas obrigações, esses direitos. Estava tudo especificado, tudo determinado lá na carta de doação, tudo bem? Quem recebia essa carta de doação para desenvolver a capitania? O capitão donatário. O capitão donatário ele era o responsável máximo por uma capitania. Esse capitão donatário ele é subordinado diretamente à coroa. Ou seja, para ele fazer algo, ele tem que falar com a coroa, tem que ter autorização da coroa portuguesa.
Sem essa autorização, o capitão não pode fazer nada. Tudo bem? Isso também é importante. Aí, claro, né, a coroa portuguesa ela não era boba nem nada. Ela dizia que fazia doação da capitania, mas ela exigia algumas condições. A gente dá a doação da capitania, mas para isso precisamos de contrapartidas. Quais são essas contrapartidas? A exploração do pau-brasil, 100% do lucro era da coroa portuguesa. Aí eu te falei ainda há pouco, ó, o pau-brasil ele é do período pré-colonial? É, mas durante o período colonial, o pau-brasil ele ainda representa uma matriz econômica muito forte. Tá? Então, por isso que a coroa portuguesa fazia questão de receber nada mais, nada menos do que 100% dos lucros desse comércio. Tá? Falando em enriquecer o vocabulário, né? Como a coroa portuguesa ficava com tudo, né, todo o lucro dessa questão do pau-brasil, tu chama para isso de monopólio. Tá? Chama para isso de monopólio. Quando um grupo ou uma pessoa detém o direito total sobre alguma coisa. Tá? E para além disso, tu tem um termo específico, deixa eu botar aqui do lado, para vocês procurarem depois e confirmarem. Esse monopólio da coroa portuguesa sobre a atividade do pau-brasil tem um nome específico, chamado de estanco. Aí tu diz, você já ouviu essa palavra, é aquela que troca com os índios, né? Não. Isso aí é escambo e causa dúvida nos alunos. Já teve aluno que errou questão de vestibulares antigos porque confundiu isso daqui. Tá? Então, o monopólio da atividade do pau-brasil se chama estanco. Trocas comerciais entre índios e outros grupos, aí você chama de escambo. Tudo bem? Não confunda isso. Veja essa parte do vídeo aí no mínimo mais 100 vezes para poder memorizar bacana, tá? Para não confundir. Vamos lá. Outro monopólio, digamos assim, era em cima das drogas do sertão. A coroa portuguesa também detinha o monopólio dessa atividade. Lembrando que as drogas do sertão elas são levadas para a Europa porque são produtos que não tem na Europa. Tá? E aí tu vai ter um comércio sempre muito ativo, por isso o interesse. Aqui, metais preciosos. 20% de tudo que era achado ficava para a coroa portuguesa. Por quê? Como forma de compensação pela carta de doação da capitania hereditária. É comércio, gente, é troca. Tudo bem? E 10% da produção agrícola também era para a coroa portuguesa. Então, a coroa dava a carta de doação, concedia um certo benefício, mas, em contrapartida, ela fazia essas exigências aqui. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Espero que sim. Uma observação bem ali em cima. No total, quando a gente fala de capitanias hereditárias, foram 15. Tá? 15 foram propostas para vigorar, para funcionar, mas apenas 2 obtiveram êxito. Tá? Foram as capitanias de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Ok? Aí tem a observação. Somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram, cada uma com a sua atividade específica. Pernambuco com a economia açucareira, de um modo geral, tá? E a de São Vicente com algumas outras atividades também, né? além da atividade açucareira, algumas outras atividades, como café, por exemplo. Lembra que a questão agrícola aí dentro do Brasil já é uma questão importante, tá ok? Então, as 2 que prosperaram foram essas. Aí, bora colocar na balança. De 15 capitanias, só 2 deram certo, aí tu vai parar e vai pensar, né? Vai dizer, algo de errado não está certo. Como que das 15, só 2 prosperam? O que aconteceu de errado que 13 capitanias não prosperaram? Era a extensão, o tamanho dessas capitanias? Era o capitão donatário que não sabia administrar ou gerir aquela capitania? Era a falta de mão de obra?
Era conflito com grupos indígenas? Então você tem um leque de situações para tentar analisar. A coroa portuguesa não queria mais perder tempo, então o que ela fez? Ela substituiu essa ideia aqui de capitanias hereditárias, aonde ela concedia o direito de exploração, e ela estatizou essa exploração. Olha lá, capitanias hereditárias, eu estou concedendo, claro, financeiramente, eu estou concedendo o direito de explorar. Só que não deu certo, ok? Então o que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai estatizar essa exploração. Ela vai pegar de volta para ela. Tudo bem? De que forma? Ela vai desenvolver uma política agora chamada de governo geral. Tá? Governo geral significa o quê? A coroa portuguesa vai nomear pessoas aqui no Brasil para que esses caras possam desenvolver tal região ou tal capitania, se fosse o caso. Tudo bem? Então você vai ter uma espécie de estatização da exploração em função aqui dos governos gerais. Primeira ideia, corrigir problemas das capitanias. Como eu falei ainda há pouco, era extensão, era falta de mão de obra. Se tem problemas, vamos corrigir. Essa era uma das atribuições aqui do governo geral. Tudo bem? Além disso, o que era mais importante para a coroa portuguesa nesse período era a centralização do governo. Pensa, a coroa portuguesa não fez isso na época. Olha só, 15. Se são 15 capitanias, automaticamente eu vou ter o quê? 15 capitães donatários. São cabeças diferentes, pensamentos diferentes, interesses diferentes. A partir do momento que eu tenho um governador geral, esse cara vai editar a regra. E ele vai estar aqui no Brasil. Um ponto importante de não ter dado certo, isso é fato. A distância entre a metrópole e a colônia. A comunicação não era uma comunicação facilitada, digamos assim. Então isso também atrapalhou muito. Com o governador geral, não. Ele vai estar presente. Se ainda assim tiverem capitães donatários, esse governador vai estar em contato direto com esse capitão. Então, a questão da distância vai ser eliminada. Tudo bem? São pontos relevantes. Só para reforçar para ti, a gente está falando desse contexto de conquista aqui, tá? A questão da conquista é o quê? É eu ter domínio sobre o território, é eu conseguir desenvolver a economia, desenvolver a colônia de um modo geral. Ok? Então, vamos lá. O primeiro governador foi chamado Tomé de Souza. Fundou a primeira capital do Brasil. Até então o Brasil não tinha cidade especificamente, o Brasil só tinha as capitanias, tá? Não tinha cidade. Ele vai fundar Salvador como a primeira cidade e capital do Brasil, tudo bem? Além disso, ele passa a doar Seis-Marias. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas Seis-Marias vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui um espaçozinho. Imagina que isso aqui é o Nordeste do Brasil, tá? E aqui você vai ter as capitanias hereditárias. Tudo bem? As capitanias hereditárias. Agora pega só uma capitania. Vamos pegar a primeira bem aqui. Eu peguei um determinado tamanho de terra, uma extensão de terra, e transformei esse pedaço aqui, esse pedaço apenas, tu tem a capitania, tu vai pegar um pedaço dessa capitania e tu vai transformar em Seis-Marias. Seis-Marias é um pedaço de terra que compõe a capitania hereditária. Tudo bem? Então, o que esse governador vai fazer? Ele vai doar Seis-Marias. Houve um raciocínio aí. Vamos colocar um pedaço de terra menor para poder a pessoa desenvolver. A gente colocou uma capitania inteira e não teve sucesso. Então, vamos diminuir a extensão para que a gente possa fazer e desenvolver melhor ou mais. Tudo bem? Então, Seis-Marias é um pedaço menor dentro que compõe a capitania. Esse primeiro governador aqui, o Tomé de Souza, ele também foi responsável pela vinda de um grupo, né, de missionários que são muito conhecidos até hoje. São chamados de jesuítas. Tudo bem? O curioso quando a gente pega esse contexto de governos gerais,
a região que foi mais contemplada foi a região Nordeste e a região Sudeste. Essa região aqui que eu estou marcando para vocês. A curiosidade desse contexto é que esse grupo de jesuítas que veio para cá, posteriormente, eles passaram a ter uma influência muito grande dentro da Amazônia. Ou seja, eles fizeram um deslocamento, né? Vieram para a Amazônia porque passou a se observar a Amazônia como uma fonte de receita para a coroa portuguesa. E quando a gente olha para o projeto dos jesuítas, o projeto missionário dos jesuítas, a gente não pode desconsiderar a questão econômica. Tudo bem, gente? Grave isso. Quando a gente olha para a atividade dos jesuítas, não pode desconsiderar o fator econômico. A economia ela faz parte tanto do interesse da coroa, como também dos próprios jesuítas. Por isso que eles vão começar a se desmembrar dentro do território brasileiro. Nordeste, Sudeste, Amazônia e assim por diante. Tudo bem? Isso fez parte de uma política. Segundo o governador-geral, Duarte da Costa, ele buscou conciliar vários conflitos que envolviam índios. E esse é um ponto importante. Por quê? Porque dentro desse cenário todo, aqui, gente, a gente já está falando do momento em que a economia do açúcar está ganhando forma, né, os engenhos e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Muitos grupos ainda vão tentar escravizar os índios. Muitos grupos vão tentar escravizar os índios. E aí, por alguns interesses da coroa, alguns interesses dos jesuítas, vai ficar proibido a escravização dos índios. Aí tu diz, bom, portugueses não tem tanto. Mão de obra seria indígena, então. Mas está proibida a escravização dos índios, como é que faz agora? Aí é que tu vai olhar para o continente africano e intensificar a escravização desses africanos. Tu vai fazer com que cada vez mais cheguem esses africanos aqui no Brasil como escravizados. Entendeu? Então vai estar conectado aqui também o fato, a partir do momento que se suspende a escravização dos índios, ao mesmo tempo você tem que trazer a mão de obra africana. Aí tu diz assim, então quer dizer que a coroa portuguesa estava preocupada com os índios? Claro que não. A coroa portuguesa está interessada nas trocas comerciais que são feitas com os índios, e ela percebeu que a atividade, o cotidiano indígena, não é um cotidiano de fato para o projeto da coroa portuguesa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, no caso, uma curiosidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar a expressão de que índio é preguiçoso. Tá? Isso daí é uma invenção, né? Por quê? Porque não se trata do cotidiano do índio exercer uma atividade pesada e estocar determinados recursos. O índio ele faz a sua exploração, a sua caça, só para sobrevivência. Ele não tem um prosdóximo para poder colocar a carne que ele caçar, o peixe que ele pescar, não tem. Então ele vai pegar no dia a dia. E isso não é característica de preguiça. Foi criada essa ideia porque o índio não se habituou ao trabalho compulsório. Qual é o trabalho compulsório? Aquele que visa o lucro, aquele que estoca a produção e assim por diante. Quem era apto a esse trabalho? Os africanos. Então você substitui essa mão de obra pensando no projeto colonial. Você tem a economia do açúcar, precisa de muito trabalho. O índio não vai se adaptar. Posteriormente, foi a questão da mineração. O índio não vai se adaptar. Então, foi um projeto pensado, a substituição da mão de obra de índios por africanos. Tudo bem, gente? Então, tomem esse cuidado aí para não haver confusão também. O último governador geral foi o Mendes Sá. Tá? Estabeleceu a paz em vários núcleos, né, que estavam se formando. Só lembrando que cidade só existia Salvador. Outros lugares que vinham se desenvolver ou eram vilas ou eram núcleos populacionais. Aí já estou me apropriando um pouco da geografia, mas é só para deixar vocês por dentro, tá? Então ali o Mendes Sá foi o último governador desse cenário aí, né, de governadores gerais, restabeleceu a paz em vários núcleos. De que forma ele fez isso, Alaci? Foi justamente buscando contato com os índios, tá? Lembrando que serviu de barganha, digamos assim.
A partir do momento que os índios não podem mais ser escravizados, os portugueses vão usar isso como argumento. Olha, vamos acabar o conflito, vamos acabar as invasões, os atentados, porque a gente não escraviza mais vocês. Então, vamos deixar para lá os problemas e tudo mais. Então, ele conseguiu restabelecer a paz baseado nessas condições que foram feitas antes, tá? Que beneficiou os índios de alguma forma. Também foi responsável pela expulsão dos franceses da região do Rio de Janeiro. Eu comentei contigo ainda há pouco, até coloquei aqui, ó, a França Antártica. Desse processo de expulsão dos franceses lá do Rio de Janeiro, o que aconteceu? Os franceses se deslocaram para a região nordeste do Brasil e passaram a fundar a chamada França Equinocial. Tá? A França Equinocial ela se desenvolveu, ela se estabeleceu onde hoje é o estado do Maranhão, mais especificamente na cidade de São Luís, que foi fundada na época por esses franceses. Tudo bem, gente? Olha só, só para finalizar e aí o complemento. Os franceses se aliaram aos tamoios, que era um grupo indígena, tá? Da época, ainda existem os tamoios, né? Essa resistência de grupos tamoios deu origem ao movimento chamado de Confederação dos Tamoios. O que foi essa confederação? Primeiro, esses índios tamoios não se adaptaram a uma parceria com os portugueses. Olha lá, os tamoios não se adaptaram a uma parceria com os portugueses, ok? Os portugueses forçaram o processo, tentaram escravizar, mataram, perseguiram e tudo mais. E os tamoios só se afastaram mais. Quando os franceses vêm para cá, os franceses ajudam esse grupo de tamoios. Vão dar armas, ensinar táticas de guerra e assim por diante. Quando os tamoios entram em confronto com os portugueses, a gente tem esse momento bem aqui, ó, tá? A criação da Confederação dos Tamoios, que era uma resistência contra os portugueses. Tudo bem, gente? Ó, a aula de hoje ficou um pouco reduzida em função desses dois pontos aqui. Não é muita coisa, porém, são coisas muito importantes. Então, o cuidado que tu vai ter aqui com esse assunto é um cuidado redobrado. É um dos temas que mais cai na prova, tá? E aí a gente tem que ter uma atenção redobrada, tudo bem? Espero que tenha dado para ficar claro aí para vocês. Espero que tenham entendido. E aí qualquer dúvida a gente vai estar à disposição. Tudo bem? Beleza, gente. Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Até uma próxima, ok? Um abraço.